Salmo 5, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Assim como o Salmo 3, este é um salmo matutino, versos 3. É possível que tenha sido escrito por Davi durante a crise provocada por Absalão, mas não temos indicação alguma de que seja esse caso. Porém, a descrição dos inimigos de Davi apresenta nos versículos 4 a 6 e 9, 10, sugere o período anterior à fuga de Davi da cidade de Jerusalém. O versículo 10 diz: Caiam por seus próprios planos, e sem dúvida, aqueles foram tempos cheios de dissimulação e intrigas. Os termos hebraicos usados para casa e santo templo no versículo 7 também são usados para o tabernáculo em Êxodo 23, 19. Deuteronômio 23, 18, Josué 6, 24, 1 Samuel 1, 9, 1 Samuel 3, 3 e 1 Samuel 3, 15. De modo que o salmo não precisa necessariamente ser datado do tempo de Salomão. O termo hebraico no original usado aqui provavelmente significa para flautas. Em função da oração no versículo 10, o Salmo 5 é classificado como salmo imprecatório. Ver Salmo 12, Salmo 35, Salmo 37, Salmo 58, Salmo 59, Salmo 69, Salmo 79, Salmo 83, Salmo 109, Salmo 139 e Salmo 140. Nesse tipo de salmo, os autores parecem descrever um Deus de furor, que mal pode esperar para destruir os pecadores. Além disso, parecem retratar a si mesmos como pessoas em busca de uma vingança terrível contra seus inimigos. No entanto, é importante considerar vários fatos antes de taxar o salmista de bárbaros e pagãos que veem Deus como um valentão briguento e que não são capazes de perdoar. Em primeiro lugar, os inimigos descritos são homens que se rebelaram contra o Senhor. Ver Salmo 5:10. E em alguns casos, contra o rei ungido do Senhor. Israel era o povo da aliança, e Deus prometeu protegê-lo enquanto fosse obediente a ele. Levíticos 26, Deuteronômio 27 e Deuteronômio 29. Em sua aliança com Abraão, Deus prometeu abençoar aqueles que abençoassem Israel e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoassem. Gênesis 12, do 1 ao 3. Quando os israelitas pediam que Deus tratasse seus inimigos com justiça, estava apenas pedindo que cumprisse suas promessas da aliança. Deus é amor, 1 João 4, 8, 16. Mas Deus também é luz, 1 João 1, 5. E, em sua santidade, deve tratar do pecado. Desde a queda, em Gênesis 3, há uma batalha em andamento no mundo entre a verdade e as mentiras, a justiça e a injustiça, o certo e o errado. E não se pode permanecer neutro nesta batalha. Como diz C.S. Lewis, se vemos os judeus amaldiçoando com mais amargura que os pagãos, creio que isso se deve, pelo menos em parte, ao fato de levarem mais a sério o certo e o errado. Pois, se observarmos suas queixas, descobriremos que, normalmente, não eram decorrentes apenas do fato de essas coisas terem sido feitas contra eles, mas também de serem explicitamente erradas e abomináveis tanto para Deus quanto para a vítima. Aqueles que têm dificuldades em aceitar as imprecações dos salmos também se deparam com elas em Jeremias. Jeremias 11, 18, Jeremias 15, 15, Jeremias 17, 18, Jeremias 18, 19, Jeremias 20, 11. E nas pregações de João Batista, Mateus 3. E de Jesus, Mateus 23,
bem como os pedidos dos mártires no céu. Apocalipse 6, do 9 ao 11. Porém, ninguém pode negar que esses servos de Deus eram cheios do Espírito e desejavam que a vontade do Senhor se cumprisse. Talvez nosso problema nos dias de hoje seja exatamente o que C.S. Lewis ressaltou. Não abominamos o pecado o suficiente para nos perturbarmos com a perversidade e impiedade a nosso redor, diante do bombardeio de violência e de maldade pela mídia. Acabamos nos acostumando com a escuridão. Se esse salmo nasceu no tempo em que Davi estava no deserto fugindo de Absalão, então ele ensina uma lição importante. Nenhum perigo ou desconforto deve nos impedir de ter nossa comunhão matutina com o Senhor. Neste salmo, Davi nos dá 3 instruções valiosas, a fim de encorajar nossa comunhão diária com Deus. Primeiro, devemos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. Salmo 5, do 1 ao 3. Se recebermos um convite pessoal para nos encontrarmos com o presidente da República ou, quem sabe, com um rei ou rainha, sem dúvida nos prepararíamos para esse encontro. No entanto, muitos cristãos começam apressadamente suas devocionais matutinas como se não fosse necessário fazer qualquer preparativo. Davi foi sincero com o Senhor e reconheceu sua dor interior gemido, e sua oração foi uma súplica por socorro. Davi era o rei de Israel, mas para ele somente o Senhor era rei. Êxodo 15, 18. Era um homem com um coração quebrantado, mas sabia que o Senhor compreendia seus suspiros e gemidos. Ver Romanos 8, 26. Podemos nos aproximar do trono da graça de Deus com liberdade de expressão, confiadamente, em Hebreus 4, 16. Ver também Hebreus 10, 19 e 35. Pois o Pai conhece nosso coração e nossas necessidades e nos recebe de braços abertos. Assim como Jesus, em Marcos 1, 35, Davi era fiel a esse compromisso a cada manhã e não permitia que coisa alguma interferisse. Ver Salmo 55, 18, Salmo 59, 17, Salmo 88, 14 e Salmo 92, 3. Davi não apenas era fiel em suas orações matutinas, como também era organizado e sistemático. O termo traduzido por apressar, no versículo 3, era usado para descrever a disposição ordenada dos pedaços do sacrifício animal sobre o altar, Levíticos 1:8. Também descrevia a disposição da lenha sobre um altar, Gênesis 22:9. A colocação dos pães sobre a mesa do tabernáculo, Levítico 24:8. E o ato de arrumar a mesa e servir uma refeição para convidados, Salmo 23:5. Davi não era desleixado em suas orações. Antes, ele as apresentava de maneira organizada. Esse termo também possui conotação militar. Um soldado apresentando-se ao seu comandante para receber ordens e um exército em formação de combate no campo de batalha. Ao longo dos anos, muitos soldados haviam se apresentado a Davi para receber ordens, mas, antes de tudo, Davi se apresentava ao Senhor. A fim de exercer autoridade, os líderes devem estar sujeitos a ela. Fico esperando, dá uma ideia de aguardar, com ansiedade, olhando para o alto, para que Deus venha e o abençoe. Em nossos encontros matutinos, diários com o Senhor, devemos nos aproximar como sacerdotes, levando os sacrifícios ao altar, e como soldados, nos apresentando para receber ordens de nosso capitão. Segundo, devemos procurar agradar ao Senhor, Salmos 5, do 4 ao 6. Deus não tem prazer algum na perversidade, não pode permanecer neutro diante do pecado. Portanto, os pecadores rebeldes não podiam entrar na sua presença. Ver Salmos 15, 1, Salmos 24, do 3 ao 6. Deus se agrada daqueles que o temem, Salmos 147, 11.
e que lhe oferecem louvores sinceros. Salmo 69, 31. A fim de agradar a Deus, devemos ter fé. Hebreus 11, 6. E nos identificar com seu Filho, do qual ele se compraz. Mateus 3, 17. Ao lermos os versículos 5, 6, 9 a 10 do Salmo 5, vemos uma porção de pessoas que desobedecem a Deus deliberadamente, repetidamente, e que não se preocupam com as consequências. Essa parte que João descreve em Apocalipse 21, 8. As pessoas que vão para o inferno. Deus ama um mundo de pecadores perdidos. João 3,16. E enviou seu único Filho como Salvador do mundo. 1 João 4, 14. Ver 1 Timóteo 2, 3, 4. 2 Pedro 3, 9. Jesus morreu na cruz pelos pecados do mundo. 1 João 2, 1, 2. E seu convite à salvação estende-se a todos os que creem e aceitarem. Mateus 11, 28, 30. Apocalipse 22, 17. Essas são as vastas dimensões da graça e do amor de Deus. Efésios 3, 18, 19. Porém, a verdade gloriosa do amor de Deus não muda. O fato de que Deus abomina o pecado e castiga os pecadores. Ele não tem prazer algum nessas pessoas. E elas não podem habitar com ele, ver o verso 4. Nem colocar diante dele no estado em que encontramos. Versos 5, 1, 5 e 6. Ele aborrece os homicidas. Salmo 1, 5 e 6. Ele aborrece os homicidas e mentirosos e, se não creem em seu Filho, ele os destrói. Versículo 6 do Salmo 5. Não é necessário amenizar o termo aborrecer no versículo 5, pois essa ideia de detestar, aborrecer ou abominar volta a aparecer em Salmos 11, 5, Salmos 45, 7 e ver em Salmos 7, 11. Na verdade, o Senhor espera que aqueles que o amam também amem e aborreçam as mesmas coisas que ele. Salmo 97, 10, Salmo 119, 113, Salmo 139, 21, Provérbios 6, 16, 17, Amós 5, 15 e Romanos 12, 9. Não existe algo que possa ser chamado de mal abstrato, exceto nos dicionários e livros de filosofia. O mal não é uma abstração, é uma força terrível operando no mundo, destruindo vidas e capturando pessoas para o inferno. A abominação de Deus contra o mal não é emocional, mas sim judicial, constituindo uma expressão de sua santidade. Se desejamos ter comunhão com Deus em seu altar santo, precisamos sentir essa mesma angústia, um misto de ira e amor, quando nos depararmos com o mal neste mundo caído. Terceiro, devemos nos sujeitar ao Senhor. Salmo 5, do 7 ao 12. Quando escreve, porém eu, Davi contrasta a si mesmo com os perversos que se rebelaram contra o rei. Davi está lá para orar e tem 3 pedidos. Primeiro, orientação, do verso 7 e 8. Pelo fato de não ser membro da tribo de Levi, na verdade, Davi não podia entrar no tabernáculo como os sacerdotes faziam. Mas usa essa expressão para descrever seu modo de abordar o Senhor. Davi está no deserto, mas se aproxima de Deus com um tipo de reverência que os sacerdotes e levitas demonstravam no tabernáculo. Na adoração de nosso Deus magnífico, não há espaço para gracejos, nem para frivolidades. Isso porque o preço pago para que o cristão pudesse entrar na presença de Deus a fim de adorar e orar foi a vida de Jesus. Hebreus 10, 19 e 20. E trata-se
e tratar esse privilégio com leviandade é fazer pouco desse sacrifício. Davi sabe que precisa da orientação de Deus, pois deve reorganizar seu reino. Ver Tiago 1,5. Segundo pedido, ele pede por justiça. Versículos 9 e 10. Davi não ordena que seus oficiais saiam e exterminem seus inimigos. Antes, entrega seus adversários ao Senhor. Durante a trágica batalha em que Absalão foi morto, o bosque, naquele dia, consumiu mais gente do que a espada. 2 Samuel 18:8. A oração de Davi é respondida. Caiam por seus próprios planos. Versículo 10. Mas a derrota desses inimigos não se deve à sua rebelião contra Davi. Seu grande pecado foi terem se rebelado contra Deus. Ele, o Senhor, ama a justiça e o direito. Salmos 33:5, Salmos 33:6, Salmos 58:11, Salmos 97:2, Isaías 30:18, Lucas 18:7, 8, Romanos 1:32. Qualquer um que se ofende com esse tipo de oração não pode orar com sinceridade. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, 9 e 10. Em Romanos 3:13, Paulo cita as palavras: a garganta deles é um sepulcro aberto, como parte de sua argumentação de que o mundo todo é culpado diante de Deus. Romanos 3:19. Isso inclui todos nós. Em vez de nos aborrecermos com a forma de Deus tratar os inimigos de Davi, devemos examinar nosso relacionamento pessoal com o Senhor. Terceiro pedido, a bênção de Deus, versículos 11 ao 12. Davi não se regozija pelo fato de alguns do povo da aliança de Deus serem perversos e terem sido julgados pelo Senhor, mas sim porque o Deus de Israel foi glorificado e seu rei foi justificado. O futuro do plano maravilhoso de salvação elaborado por Deus dependia de Israel e, se a dinastia davídica, ou seja, a dinastia de Davi, fosse destruída, o que seria da aliança que em sua graça Deus havia feito com Davi? 2 Samuel 7, do versículo 1 ao 17. O que seria, dessa aliança que Deus fez com Davi se a sua dinastia fosse destruída, ou seja, se ele e seus filhos morressem? Nossa comunhão com o Senhor deve nos levar a alegrar com seu caráter, suas promessas e suas respostas bondosas às nossas orações. Apesar de alguns de seu próprio povo terem voltado contra ele, Davi ora, pedindo que Deus os abençoe e proteja. Essas palavras parecem as orações de Jesus na cruz, Lucas 23, 34, e de Estevão, quando estava sendo apedrejado. Atos 7:60. Observe que o versículo 11 enfatiza a fé e o amor e o versículo 12 garante a esperança. O escudo a qual o versículo 12 se refere é grande e retangular, semelhante a uma porta, não o escudo menor e redondo citado em Salmo 3:3. Davi começa sua devocional buscando ajuda para si mesmo, mas acaba buscando bênçãos para o seu povo, inclusive para seus inimigos. É assim que nosso tempo devocional deve terminar.